Olá, sejam bem-vindos aos Contos Perdidos da Humanidade. Hoje conheceremos a história do Proto-Evangelho de Tiago. Antes que os evangelhos falassem de Jesus, havia o silêncio. Um silêncio profundo, que pairava sobre as colinas da Galileia, nas aldeias simples de um povo subjugado, mas que guardava em seu peito a promessa de um Deus que ainda viria. E foi nesse tempo, entre a dor e a esperança, que uma história começou não com um homem, mas com uma mulher, e até mesmo antes dela, com seus pais. Ana e Joaquim. Joaquim era um homem justo, temente a Deus, rico em bens, mas pobre em consolo. E Ana, sua esposa, carregava em si a dor do silêncio de Deus. A esterilidade, considerada entre os judeus como uma vergonha, um sinal de desaprovação divina. Durante uma festa em Jerusalém, Joaquim tentou oferecer seus dons no templo, mas o sacerdote o rejeitou dizendo: "Não é permitido oferecer sacrifício àquele a quem Deus não concedeu descendência." Humilhado, Joaquim fugiu para o deserto, vestindo-se de luto e jejuando por 40 dias e 40 noites, orando para que Deus o escutasse. Enquanto isso, Ana, sozinha em sua casa, elevava ao céu um lamento antigo. "Senhor, Deus de meus pais, escuta-me. Assim como deste um filho a Sara na velhice, concede também a mim a alegria da maternidade." E então, como uma brisa sobre o trigo maduro, um anjo apareceu diante dela, envolto em uma luz dourada. "Ana, o Senhor ouviu tua prece. Conceberás e darás à luz uma filha, e seu nome será Maria. Sobre ela repousará a promessa, e por meio dela virá a redenção." Nesse mesmo instante, outro anjo apareceu a Joaquim no deserto, trazendo a mesma mensagem. Ambos se encontraram no portão dourado de Jerusalém, o portão da misericórdia, e ali, em lágrimas e risos, se abraçaram. Foi o abraço onde a esperança voltou a nascer. Meses depois, a casa de Ana se encheu de perfume e luz. Nasceu Maria, envolta em paz. As mulheres que ajudaram no parto disseram: "Jamais vimos um dia como este, tão puro, tão sereno." Ana prometeu a Deus que ofereceria sua filha ao templo quando ela tivesse 3 anos, para ser consagrada ao Senhor. Quando Maria completou 3 anos, Ana e Joaquim cumpriram a promessa. Vestiram-na com vestes brancas e levaram-na até os degraus do templo de Jerusalém. Diz o texto que a menina subiu os degraus sem olhar para trás, com passos firmes, como se fosse conduzida por anjos invisíveis. Os sacerdotes a acolheram, e Maria viveu ali, alimentada diariamente por um anjo, crescendo em graça e sabedoria. Quando Maria chegou à idade de 12 anos, os sacerdotes se preocuparam. Ela já não podia permanecer entre as virgens consagradas, segundo a lei, e deveriam encontrar-lhe um guardião. Reuniram os viúvos justos de Israel e pediram que cada um trouxesse sua vara diante do altar. Eis que a vara de José floresceu, e uma pomba saiu dela e pousou sobre sua cabeça. O sacerdote exclamou: "É a ele que o Senhor escolheu para guardar a virgem." José, homem mais velho e humilde carpinteiro, recebeu a missão com espanto. "Sou velho, tenho filhos, como poderia eu cuidar de uma menina?" Mas Deus o havia escolhido, e ele aceitou. Enquanto José trabalhava em uma construção, Maria estava em casa fiando o véu do templo, quando o anjo Gabriel apareceu diante dela. E sua voz soou como o vento que atravessa o cedro: "Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres." Maria ficou perturbada, mas o anjo a tranquilizou:
conceberás e darás à luz um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo. E Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim, a eternidade entrou no tempo. José voltou e encontrou Maria grávida. Seu coração se encheu de tristeza e dúvida. Mas naquela noite, um anjo lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ainda assim, os sacerdotes o chamaram para explicações. Mandaram ambos beber a água da prova, um antigo rito para descobrir a culpa, e ao saírem ilesos, o povo reconheceu o milagre. A viagem a Belém se deu sob o frio da noite e o peso da profecia. José buscou abrigo, mas nenhum lugar os acolheu. Abrigaram-se numa gruta, e enquanto José ia buscar uma parteira, o tempo parou. Conta o proto-evangelho que o mundo inteiro silenciou. As aves no ar, o vento, as águas, tudo cessou por um instante. E nesse silêncio sagrado, a luz nasceu. Uma parteira chamada Salomé chegou depois, duvidando do milagre. Mas ao tocar a Virgem, foi gravemente ferida com fogo. Ela se arrependeu. E então, Deus, atendendo suas súplicas, enviou uma luz que a curou. E então exclamou: Grande é o mistério que vi com meus olhos. Logo após, os magos vieram, e Herodes mandou matar os inocentes. José, avisado em sonho, fugiu com Maria e o menino para o Egito. E assim, o Filho do Altíssimo foi levado ao exílio. No fim do manuscrito, Tiago, o irmão do Senhor, escreve: Eu, Tiago, o justo, escrevi estas coisas, para que todos saibam como a pureza da Virgem foi guardada e como o Verbo se fez carne. E assim termina o proto-evangelho de Tiago, um texto de fé e mistério, onde o sagrado se mistura ao humano, e o nascimento de Maria se torna o prelúdio do nascimento da luz do mundo. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever para continuarmos com o projeto e até os próximos vídeos.